E agora eu tô aqui que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Quem tá chegando agora aqui na live, eu queria conhecer você, eu queria saber se você já está aqui há muito tempo, se você já é da confeitaria, se você está começando na confeitaria, se você tem mais de 5 anos na confeitaria, como que é a sua jornada dentro da confeitaria? Tem alguém aqui que está nessa fase da confeitaria, que quer mais da confeitaria e não sabe o que fazer para ter mais da confeitaria? Como é que você está nesse momento aqui da confeitaria? Tem alguém que quer falar para mim? Fala aí. O áudio tá bom, gente? Fala para mim. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, de como eu comecei a ensinar, da onde eu vim e para onde nós vamos, e dar o start, né, no quadro Professores de Sucesso. Oi, Gui, boa noite. Patrícia Meirelles, eu conheço essa Patrícia Meirelles, eu acho, hein? Será que eu conheço? Paty Meirelles? Foi minha aluna? Priscila, seja bem-vinda. Girleide Lins Confeitaria, seja bem-vinda. Berenice, seja bem-vinda. Fala para mim, quanto tempo que vocês estão na confeitaria? Coloca aqui para mim nos comentários, só para eu poder saber há quanto tempo vocês estão na confeitaria, para eu poder trazer o conteúdo que eu quero trazer para vocês. Fala aí para mim. Escreve aí nos comentários. Lu, já estou na confeitaria há 5 anos, 7 anos, 6 anos. Boa noite, Sônia Cake, seja bem-vinda. Berenice, 10 anos, Berenice, que massa. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Mirta, 12 anos, Berenice, 10. Boa noite, Cláudia. Coloca aí para mim, quantos anos vocês estão na confeitaria? Berenice, deixa eu pegar você aqui. Quanto tempo? Você já dá aula ou você já pensou em dar aula? Ou você ainda não cogita essa possibilidade de dar aula? Fala para mim. 9 anos com uma empresa e contato com o informal. 12 anos. Dona Edileide, tu tem tudo isso? Ah, sério? Não sabia? Eu achava que tinha menos. Carol, 7 anos. Carol tem 7, agora que ensina já vai para 2, né? Eu, por enquanto, só nos estandes. Por quê, Berenice? O que está impedindo você de dar aula e ganhar dinheiro com isso sem ser só nos estandes? E eu não falo só a questão de ir para o digital, não, tá? Coloca aqui para mim qual é a dificuldade que você sente quando você pensa assim. Ficou mudo para mim. Ficou mudo para vocês? Fala aí. Qual é a dificuldade que você tem de você falar assim, não, Lu, eu ainda não consigo dar aula fora dos estandes porque isso, isso e isso. O que seria? Qual é a dificuldade que você tem hoje em dar aula? Fala para mim. Eu vou estar olhando aqui para o computador do lado, porque eu estou compartilhando com os grupos e olhando o Instagram, tá? O som tá ok. Ah, então tá bom. Maravilha. Então, Berenice, que eu acho que não tá ouvindo, que é a pergunta que eu fiz para ela. Dona Edileide, quer dizer, Caminho dos Doces. O que tá amarrando você aí que você não começa a dar aula? O que está acontecendo com a senhorita, que eu vou pegar a senhora lá na EBA, que você não está investindo nessa questão de você ir para o curso, de você dar curso? Berenice, o que está te impedindo de você começar a dar aulas fora do stand? Dona Fro, confeitaria, seja muito bem-vinda. Francisca Santos, seja muito bem-vinda. Fala para mim, o que está impedindo você de começar? Enquanto você escreve aqui rapidinho, vocês que estão chegando agora, eu vou colocar o videozinho da minha trajetória. Não sei se todo mundo viu, mas eu vou colocar aqui, tá? Era 2012. Depois de viver 8 anos em Portugal, ela volta ao Brasil com um filho de 5 anos pela mão e a segunda filha a caminho.
foi no chá de bebê da pequena Yara que descobriu um presente que mudaria a sua história, os cupcakes. Daquele dia em diante, nada mais seria igual. O que parecia apenas uma renda extra se transformou em bolos, cursos e finalmente em uma missão. Essa é a história da Luciana Santos. Com poucos anos de trajetória, ela já lançava a primeira formação profissional de cake designer do Brasil. Levava cursos presenciais e online para várias cidades e até para o exterior. Foi expositor em grandes feiras como a FIPAM, Mara Cakes Fair e Rio Cake Works. Trouxe nomes internacionais para o país, como Lumas Cake. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu pergunto para você sobre quanto tempo você está na confeitaria e por que você ainda não investiu no braço educacional, e eu coloco o meu vídeo e eu vejo que eu comecei na confeitaria em 2012, em 2015 eu estava dando a minha primeira aula. Foram 12, 13, 14, 15, foram 3 anos. Com 3 anos de confeitaria, de produção, eu já estava dando a minha primeira aula. A primeira pessoa que me perguntou, você dá aula? Eu disse sim para ela. Vocês aqui já receberam essa pergunta no direct de vocês? Se você dá aula? Você tem curso? Você ensina isso? Vocês têm alguma dessas? Vocês recebem esse tipo de pergunta no direct? Fala para mim. Coloca aqui para mim. Eu já recebi. Cláudia, eu nem vou falar nada para tu, né, Marilu? Eu não sei o que eu faço contigo. Né? A gente já conversou no direct. No direct não, mas você já recebeu alguma mensagem de alguém te perguntando se você ensina? Berenice, Dona Fro Confeitaria. Muitas pessoas perguntando e aguardando o meu curso. Você falou para mim que você precisa de coragem para ensinar. Coragem para fazer o negócio acontecer. Se eu dissesse para você que talvez o que você precisa não é só a coragem, mas é alguém que te traga direcionamento para fazer o que precisa ser feito. Alguém que fala para você assim, ó, faz isso, isso e isso, posta isso, isso e isso, e a sequência de stories você vai fazer essa, essa e essa. Isso te daria um pouco mais de coragem para você começar a ensinar? Fala aí. Fica mais pertinho, né? Isso ia te dar um pouco mais de coragem? Ó, hoje, inclusive hoje, 3 pessoas perguntaram, você tá deixando dinheiro na mesa, mulher? Vocês não gostam de dinheiro, não? Fala pra mim. Vocês não gostam de dinheiro, não? Gente, eu tô falando gritando ou tô falando normal? Eu tenho a sensação de que eu tô falando gritando. Vocês gostam de dinheiro? Se vocês gostam, vocês podiam parar de deixar dinheiro na mesa. Porque o que está impedindo você? Se 3 pessoas te perguntou se você ensina, você disse não. Eu já recebi, dei uma aula em 2020 e não fui para frente com esse projeto. Pois é, então você agora vai para frente com esse projeto. Viu, dona bonita? Que agora eu vou pegar no seu pé, você está lascado. Bom, gosta. Então, por que você está deixando dinheiro na mesa? Não é questão de foco. É questão só de prioridade. Talvez isso não foi uma prioridade para você. Sabe quando que vai ser uma prioridade? Quando você tiver que parar com as encomendas, à força. E não ter da onde tirar o dinheiro. Aí talvez isso se torne uma prioridade para você. Quando você for obrigada a cancelar as suas encomendas por motivo de doença, por exemplo. Por motivo de força maior. Porque nós ficamos presos na produção e no automático. A Mirta, inclusive, que está aqui com a gente, que está na mentoria, ela achava estranho, eu não sei se ela está aqui ainda, mas ela achava estranho só o fato dela não ter o que fazer no final de semana.
Não é estranho você achar estranho que você não tem nada para fazer no final de semana, porque você está com a agenda livre, porque você decidiu ensinar? Vamos lá, como é que a Luciana começou a ensinar? Ah, a Mirta está aqui, né? Mirta, depois, a Mirta, a Leila, a Carol, se vocês quiserem entrar para a gente conversar um pouquinho, para vocês contarem um pouquinho a experiência de vocês, é legal, tá? Fica de surpresa aí se vocês quiserem, tá? Fica o convite. Como que eu comecei? Como que eu iniciei essa jornada minha de ensinar confeitaria com 2, 3 anos só nisso? Primeiro, eu não gostava de cozinha. Nunca gostei. Nunca gostei de estar na cozinha. Nunca tive uma... Falava assim, eu sou apaixonada por estar na cozinha. Minha mãe é do bolo, minha avó fez bolo. Não, nunca fui. Quando eu cheguei de Portugal, morei em Portugal 8 anos e quando eu voltei grávida da Yara. E aí eu precisava fazer alguma coisa porque eu não tinha renda. Então eu tinha um rapaz de 5 anos e estava grávida da Yara. E eu fui fazer o chá de bebê dela, descobri os cupcakes e comecei a fazer os cupcakes e me apaixonei pelos cupcakes. Só que eu comecei a fazer na empresa. Eu comecei a colocar a identidade da empresa antes de ir para as formas, antes de ir para o bolo em si. Eu dei cara para a empresa, eu arrumei a casa, eu construí um site, eu fiz um blog, eu fiz uma página no Facebook, eu construí uma logomarca, eu criei um nome, eu fiz toda a identidade visual de uma empresa. Porque eu não queria ser vista... Quando eu cheguei no Brasil, eu não queria ser vista como uma menina que faz bolo. Eu não queria ser vista como uma menina da confeitaria, aquela que voltou de Portugal, grávida com um filho, e que agora vai começar a fazer bolo porque deu errado na vida. Quem é que tem a sensação de que está na confeitaria porque deu errado na vida? Você tem essa sensação ou eu sou a única que tive essa sensação? Porque eu tinha a sensação de que eu dei muito ruim na vida e por eu ter dado errado, eu tive que começar a fazer bolo. Alguém tem essa sensação? Fala aí para mim. E para eu não alimentar essa sensação de que eu dei errado e aí por isso eu tinha que fazer bolo, eu construí a empresa na internet. Então as pessoas quando chegavam a mim aqui na confeitaria, pelo Facebook, quando elas chamavam ali por e-mail, elas olhavam e achavam que elas estavam falando com uma empresa. Por quê? Porque era a imagem que eu queria passar para elas. A imagem da empresa e não a imagem de uma confeiteira que deu errado na vida, voltou de Portugal com a mão na frente e outra atrás, começando na confeitaria. E aí eu falei assim, não, eu não vou ser vista como uma menina que deu errado e agora tem que lidar com o filho, tem que cuidar da menina que está nascendo e aí vai começar no bolo. Não quero isso para mim. E aí comecei a construir uma empresa, fiz marca, como eu falei, fiz logotipo, mandei fazer banner, peguei fotos do Pinterest. Naquela época ninguém usava, ninguém via Pinterest, né? E eu pegava foto de Pinterest para colocar no meu Facebook, que não era foto minha. Eu já tive por muitos anos, até quando me perguntavam qual era a minha profissão, eu não falava confeiteira, eu falava que fazia doces em casa. Aquela síndrome, né? É uma síndrome da... Como é que é? Do mendigo? Não é isso, síndrome do mendigo não. É uma síndrome aí que o pessoal costuma falar que a gente tem, que é porque a gente se diminui. A gente se diminui para poder caber. E eu não queria ser vista como essa mulher aí que chegou de Portugal, grávida, com um filho pequeno e que agora vai fazer bolo para sobreviver. Então eu construí uma imagem, eu construí uma capa. E deu certo. Essa capa deu certo. Porque as pessoas faziam contato comigo e começavam a me perguntar, você tem disponibilidade para tal? Eu falava, vou dar uma olhada na minha agenda, que nem... Não é nem síndrome da impostora não, Carol. A síndrome da impostora é outra. A síndrome da impostora, ela não é nem síndrome da impostora, é outra síndrome mesmo. Que é quando você se diminui para você caber, mas você, tipo... Eu vou descobrir o nome e vou falar para você.
Eu investi muito em curso, mas entrei em outras áreas de lanchonete também. Top. Pronto, comecei a fazer meus cupcakes no chá de bebê da Yara. Depois dos cupcakes dela ficaram horrorosos. Eu não tinha que treinar para poder deixar aquele negócio bonito. Não tinha curso. O curso que eu tinha feito era de doces finos com a Evelise Fraga. Logo depois eu descobri que eu estava grávida do meu Isaac, que era o meu número 3. E aí eu fui fazer um curso de bolo. E nesse momento, nesse curso de bolo, eu sabia que eu ia começar a dar aula. Eu não sabia quando, não sabia quanto tempo que iria demorar, mas eu sabia que ali eu ia começar a dar aula. Quando eu vi aquela professora dando aula, quando eu olhei para ela e falei assim, cara, eu quero começar a dar aula, eu quero começar a ensinar igual ela. Ela trabalhava num banco, largou o banco, foi para a confeitaria, e aí começou a ensinar com pouco tempo de confeitaria. Eu falei, exatamente isso que eu vou fazer. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou ficar tão foda, eu vou ficar tão foda, eu vou ficar tão foda no bolo, que rapidinho eu vou começar a ensinar. E aí eu mergulhei. Foi certinho. 2 anos e meio para 3 anos, estava eu dando o meu primeiro curso com a primeira pessoa que me perguntou se eu ensinava. E como que eu montei a ideia do curso? Porque quando essa pessoa me perguntou, Lu, você ensina? Ela me ligou para fazer encomenda e falou, fez a encomenda e depois me perguntou, você não dá aula? Você não ensina? Eu falei assim, mulher, eu não tenho espaço para poder te ensinar, mas eu posso ver o que eu posso fazer, eu posso pensar no que eu posso fazer, mas a gente pensa em alguma coisa. Cliente, tá? A mulher que me perguntou se eu ensinava era cliente. Eu desliguei o telefone, fiquei com barulho na cabeça e pensando no que eu ia fazer e como que eu iria ajudar ela, como que eu poderia ensinar. Aí eu ouvi uma vozinha do Espírito Santo e ele falou assim, vai na casa dela e ensina na casa dela. Vocês já pensaram nessa possibilidade de você ensinar o seu aluno na casa dele? Gente, eu tô falando de 2015, tá? Tô falando de 10 anos atrás. Hoje, com o que você tem, você já pensou nessa possibilidade de você ir dar aula lá na casa do seu aluno? Da pessoa que te pediu? Porque a maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo, elas falam a mesma coisa. Eu não dou aula porque eu não tenho um espaço. E se o espaço for a casa do aluno, você iria lá dar aula? Pois foi exatamente o que eu fiz. Eu fui até a casa do aluno dar aula para ele lá. Mas como que eu ia dar aula para ele lá? Coloquei tudo dentro de uma mala. O que eu preciso? O que eu preciso para aquela aula acontecer? Pensa como uma encomenda. O que você precisa? Vamos supor, foi exatamente assim, ó, estou entregando o ouro aqui para vocês. Como que se eu fosse fazer um bolo na casa da minha avó no interior da cidade, eu ia ter que colocar tudo dentro de uma mala, uma batedeira. Nesse caso, eu usei a batedeira da própria aluna. Então, eu teria que colocar na mala os itens, as ferramentas, as estequinhas, a pasta americana, o chocolate, a luva, o avental, tudo. Tudo que eu preciso, faz uma lista, tudo que você precisa para você realizar aquele bolo, do início até o fim. Eu coloquei dentro de uma mala e fui para casa da aluna ensinar ela lá na casa dela. Foi a aluna que me ligou, que me pediu, que fez a encomenda comigo. Foi essa aluna que me ligou, que fez o meu primeiro curso. Essa pessoa que me ligou, para mim, ela foi só uma enviada do anjo. Porque quando eu falei, eu vou dar aula e eu vou dar na sua casa, ela não fez a aula. Na verdade, eu nem lembro se eu consegui falar com ela de novo. Eu acho que eu não consegui falar, ou ela ficou de marcar e não marcou. Só que ela já tinha plantado uma semente em mim, que é o que eu queria fazer com vocês, plantar uma semente. Ela plantou uma semente em mim. E aí, aquela semente, o que eu fiz? Um post na internet. Fui lá, publiquei, fiz um post na internet, escrevi um textão. Não tinha ChatGPT nessa época. Coloquei um textão bem comprido, justificando e contando a minha história com a confeitaria de 3 anos e por que agora eu iria começar a ensinar. E quem eram as pessoas que eu iria começar a ensinar? Para quem que eu iria começar a ensinar? Para as mulheres que estavam na minha base, que encomendavam comigo
clientes. Eu não queria dar aula para confeiteira. E aí tá uma coisa que vocês não dão aula porque vocês têm medo do que os outros vão achar do nível que você está na confeitaria hoje. Só que a sua cliente, provavelmente ela está olhando para o seu perfil e ela talvez desperte o desejo de querer aprender com você para fazer o bolo do filho dela. E foi para essa audiência que eu me comuniquei quando eu fiz meu primeiro post dizendo que eu iria ensinar. Então hoje, com o que você tem, com o que você sabe, a especialidade que você tem, quem seria o público para quem você gostaria de ensinar? Primeiro você pensa, o que eu sou muito boa? Coloca aqui para mim. O que você é especialista? Cara, eu sou muito boa nisso aqui. O que você é muito foda no que você faz? Coloca aqui para mim. Lu, eu sou foda nisso aqui, ó. Escreve. Primeira coisa que você tem que ter clareza é qual é a sua expertise, a sua especialidade, aquilo que você faz com o pé nas costas, aquilo que você faz, você põe meia dúzia de ferramenta numa mala e faz em qualquer lugar da terra. Oi, dona Lúcia, boa noite. Ava Cookies, boa noite. Socorro Gouveia, boa noite, seja bem-vindo. Eu vi aqui que o nosso convidado, Se Liga Confeiteiro, também tinha entrado, não sei se ele está por aqui ainda. Eu sou muito boa em doces florais. Então, esse aí você faz com o pé nas costas. Quem é a pessoa que hoje está na internet procurando pelo seu trabalho? Quem é? Ó, gente, amanhã nós vamos conversar com esse garoto, hein? Se Liga Confeiteiro. Amanhã nós vamos conversar com ele, vamos bater um papo com ele, fazer todas as perguntas possíveis e imaginárias. Kit de doce personalizado e venda. Boa. Bolo em pasta americana, Berenice. Carol falou que são os kits personalizados e venda. Carol, kit personalizado. Cláudia, bolos, doces florais. E a Berenice, bolos de pasta americana. Vocês sabem que o que vocês ensinam existe na internet, certo? Existe aos montes na internet. Várias pessoas ensinando a mesma coisa. Vídeo no YouTube ensinando o que você ensina. Aqui no Instagram, pessoas que ensinam aquilo que você ensina. Por que, anota isso, por que a pessoa que está na internet, ela vai querer comprar o seu curso, vai querer investir o dinheiro dela em você e não na coleguinha do lado. A Cláudia falou clientes dos eventos e outras doceiras e confeiteiras. Então, desenhe essa persona, Cláudia. Quem é a pessoa que está à sua procura na internet? Quem é essa pessoa que está à sua procura? O que ela faz hoje? Gente, se vocês conseguirem pensar no que eu sou muito boa, quem é que eu posso ajudar, uma única pessoa que eu posso ajudar na rede social, e por que essa pessoa vai escolher eu e não vai escolher a coleguinha do lado? Você consegue responder isso para você? Se você quiser responder aqui nos comentários, pode colocar nos comentários. Se não, pode responder para você no caderno. Por que o mercado precisa de você? Não é só o seu diferencial, tá? Não é só o seu diferencial. Por que o mercado precisou da Luciana quando a Luciana começou a ensinar? Porque em 2015, ninguém no mercado da confeitaria ia até a casa da confeiteira ensinar ela a fazer bolo lá, na casa dela, com a realidade dela, com o que ela tinha. Ninguém fazia. Tanto é que eu fui notícia na televisão, no negócio de sucesso da Rede Record, chegando com uma malinha na casa do aluno para ensinar ele a fazer bolo com aquilo que ele tinha na casa dele. Porque eu não tinha espaço na minha casa,
eu trabalhava cozinha e sala, não tinha lugar para trabalhar. E como eu não queria dizer não para ela, o que eu disse? Eu dou aula para você na sua casa, dentro da sua realidade. Por que dentro da sua realidade? Porque eu não tinha espaço, mas ela não precisava saber disso. E porque ela não ia ter desculpa para dar depois de estar num ateliê todo lindo, arrumado, gourmetizado. E aí ela ia chegar em casa, ia fazer o bolo dela e ia falar: meu bolo deu errado porque eu não tenho o forno da professora. Minha pasta americana não dá certo porque a minha mesa não é de inox igual da professora. Deixa eu beber água. Quando eu decidi dar aula na casa do aluno, foi para provar para o aluno e provar para você hoje que você não faz, você não dá aula, porque você conta muita história para você. Você dá muita desculpa. Porque quem quer faz. Lu, mas você não acha que tem muita confeiteira já ensinando? É justamente por isso que eu estou te perguntando qual é o seu diferencial. O que você faz, que só você faz, que as pessoas... Que quando você tá rolando o feed na internet, você fala, putz, não é possível, gente, que essa pessoa não sabe fazer isso. E você rola a internet e fala assim, meu Deus, eu odeio ver esse negócio, por que as pessoas não param de fazer isso e começam a fazer isso? Qual é a sua indignação? Qual é a sua indignação na internet, na confeitaria? Aquilo que se você pudesse mudar, você mudaria. Uma confeiteira hoje me pediu o curso, falou que acha que tem um trabalho excelente, completo e queria aprender a minha forma de trabalho. Disse a ela que queria pensar nisso. Olha isso, Berenice, eu vou pensar se eu posso te dar aula. Ai, que coisa! Depois fala que gosta de dinheiro. Gosta nada. Se você gostar de dinheiro, você já estava com a aula dela marcada, agendada. Precisa de coragem? Precisa de ajuda? Me manda uma mensagem no direct. Eu te dou uns 2 empurrão para frente, você vai rapidinho. Entendeu? Vocês não... ontem. Não lembro se foi ontem. Foi hoje. Conversei com uma aluna. Hoje, conversei com uma aluna e ela falou assim... Não, tem 7 anos já que eu ensino, que eu sou confeiteira. Já investi horrores em curso de confeitaria. Para aprender o quê? Técnica. Quantos cursos você tem dentro da Hotmart, dentro da plataforma? Fala aí para mim. Quantos cursos você tem dentro da plataforma? E aí eu falei, qual o aprendizado que você tira de todos os cursos que você tem? Não, técnica, modelagem, pega um pulo do gato aqui, um pulo do gato ali. Que tal agora, você que está aqui me ouvindo, olhasse para o seu curso, todos que você tem na sua plataforma, da Hotmart, da QFI, da Eduz, junta tudo, olha para eles agora com um olhar de professora. O que você pode fazer com toda essa informação e traduzir isso para você ensinar? E agora a confeitaria te dá ROI, te dá retorno sobre o investimento que você fez. Será que não tem curso ali dentro que você pode olhar para ele e falar, putz, cara, eu vou reproduzir isso aqui, eu consigo ensinar isso aqui, eu vou desenhar essa ideia aqui e vou dar um curso. Será que não tem não, lá dentro da sua plataforma? De tudo que você já comprou? Eu sei que eu falar aqui para você ensinar a confeitaria, eu dizer para você, vai lá, dá aula, monta um curso, escolhe uma técnica que você domina, grava um vídeo e posta na internet, coloca nos stories. O que você tem dificuldade na confeitaria que você precisaria da minha ajuda hoje para resolver? Eu sei que falar tudo isso é muito fácil. Difícil é a parte que você vai executar. Só que até 2024, eu comecei em 2018 a ensinar, professoras a ensinar. Mas posicionada aqui na rede social,
foi agora em 2024 para 2025. Então, vamos falar de 2024 para frente. Você tinha que comprar cursos de marketing, tinha que fazer investimento em pessoas que ensinam você a criar um curso, e todas essas pessoas que ensinavam você a criar um curso, elas eram pessoas que nunca tinham vivido a confeitaria. Aí agora você está diante de uma pessoa que viveu a confeitaria na pele ao longo de 10 anos, dizendo para você assim, ó, eu consigo ajudar você e eu quero provar para você que a confeitaria agora pode te dar ROI, pode te dar retorno sobre investimento. Essa conversa não é para quem está começando na confeitaria. Em nome de Jesus, me entenda isso. As confeiteiras que estão iniciando, tá tudo bem, inicia, você vai amar, se apaixonar, você vai desfrutar do melhor que a confeitaria pode dar para você. E no tempo certo, você vai se aperfeiçoar para você dar aula. A minha conversa aqui é para as marmanjas que já estão há 10 anos na confeitaria, há 7 anos na confeitaria, há 5 anos na confeitaria, e que tem um bando de gente atrás de vocês querendo que vocês ensinam, e vocês não ensinam e deixam o dinheiro na mesa. E outra, pior, vocês não ensinam, deixam o dinheiro na mesa e não indicam a coleguinha. Vou até beber água depois dessa. Tô mentindo? Sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fiz uma vez? Konichuga vai voltar, né? Participei do primeiro Konichuga em 2015, 2016, agora 2016. Participei do primeiro Konichuga. E quem lembra do Konichuga aqui? Quem é dessa época do Konichuga? E aí, foram 8.000 pessoas me assistindo. 8.000 pessoas. Meu Facebook fez assim, ó, puf. Na época eu ainda não estava com Instagram profissional. Em 2015 eu vim para o Instagram, final de 2015, início de 2016, eu acho. Eu vim em 2016. Acho que é isso. Eu sei que eu estava no Instagram no segundo Konichuga. No primeiro Konichuga eu estava no Facebook, meu Facebook explodiu. E aí a primeira pessoa já estava dando aula presencial, já estava me achando a última bolacha do pacote, porque depois que você dá aula, amiga, você não quer saber de mais nada não, você quer só dar aula, você quer ser professora, você quer ser vista como autoridade, você se torna referência, se torna a última bolacha do pacote, a última e a primeira. E aí eu me achava, sabe, eu achava a estrelinha, o alecrim dourado era eu da minha cidade, porque eu estava dando aula. E aí com o Konichuga, quando eles me convidaram para dar aula, veio a primeira pessoa que me perguntou se eu tinha curso online. E aí eu falei bem assim para ela, amiga, deixa eu falar, eu não tenho curso online, eu não sou do digital, eu dou curso presencial, pega isso aqui, em nome de Jesus, que eu estou entregando para vocês aqui, ó. Anota isso, já entreguei uma, que é você ir para a casa do aluno e dar curso lá na casa do aluno. Não sabe como organizar? Manda mensagem no meu direct e eu te ajudo com isso. A outra que eu vou falar agora sobre o digital. Antes de eu falar sobre o digital, presta atenção, não adianta você querer ir para o digital sem você ter passado para o online. Perdão, não adianta você ir para o digital sem você passar pelo presencial. É importante você dar aula presencial, você se conhecer como professora, você criar uma autoridade no presencial para depois você empilhar desejo e levar isso para o digital. Principalmente aula técnica. A gente tem aqui a Carol, que é minha mentorada, ela tá no digital, só que a parte dela é mentoria, então é diferente da aula técnica, tá? Então, para quem ensina técnica, para quem ensina modelagem, para quem ensina bolo de pasta americana, para quem vai ensinar cookies, flores de açúcar, essas coisas, o ideal é você empilhar a autoridade no presencial. E aí eu te ajudo a estruturar essa jornada para o seu primeiro aluno chegar, o seu segundo aluno chegar, o seu terceiro aluno chegar. Vocês têm demanda reprimida. Uma única sequência de stories que você fizer, você vai vender seu curso por conta da demanda reprimida. Isso eu garanto para você e aí o investimento está pago, tá?
Agora, fiz o curso presencial, montei o curso presencial, começo a organizar essa casa, a arrumar, trazer gente, botar gente no meu Instagram, e aí tem toda a estratégia para você trazer audiência, criar conteúdo estratégico, blá, 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 blá. Deu 6 meses, 1 ano, você começa então a estruturar o curso digital e querer ir para o online, ok? Amo cursos presenciais, já deixei dinheiro na mesa com procura do curso online. Eu tenho vontade de dar uns 3 assim, ó, na dona Juliana. Jussiene. Então, vamos lá. No curso online, como que você pode fazer para não deixar dinheiro na mesa, dona Jussiene, de Albuquerque Chocolates? O que eu fiz quando o Conichuga trouxe uma audiência para mim? A menina me perguntou se eu dava aula para ela e eu falei que, ó, não tem um curso online gravado. O primeiro curso que eu dei foi para o Conichuga por conta do convite que eles me fizeram. Mas, como eu não gosto de deixar dinheiro na mesa, fica aqui no meu perfil, vou anotar o seu telefone, porque eu vou lançar um curso ao vivo num grupo fechado do Facebook. E aí, o que eu fiz? Uma encomenda, eu lancei meu primeiro curso ao vivo, online, fechado no Facebook. E aí a pessoa pagava, eu adicionava ela no Facebook. A pessoa pagava, eu adicionava no Facebook. Eu fui vendendo o produto antes do produto existir. Isso aí dá cócegas na Jussiene, né, Ju? Vender um negócio que não tem. E aí eu vendi o curso primeiro. Vendi, acho que umas 30, 40 pessoas compraram. Na época foi R$297 meu primeiro curso online. Eu acho que foi isso, 297. Vendi umas 30 pessoas, coloquei as 30 dentro do grupo do Facebook, existe lá até hoje. Provavelmente eu tenho alunas que me conhecem e ainda estão lá no grupo do Facebook. Coloquei todas elas lá dentro e dei a aula ao vivo para elas. E de lá para cá foi assim que eu fiz. Todas as minhas aulas eu entregava ao vivo. Hoje mesmo 2 pessoas me perguntaram se eu tenho curso online. Uma para doce personalizado e uma para aplique. E aí você vai fazer o que com essa informação, Jussiene? Gente, é sério. Essas lives que eu vou fazer com um quadro de professores de sucesso, eu quero pulverizar o meu nome. Eu quero que outras pessoas tenham acesso e descubram que existe uma professora que está aqui do lado de cá que fica doida da cabeça imaginando que vocês deixam dinheiro na mesa, pensando na possibilidade de, cara, quantas pessoas, não só o dinheiro, tá? Quando eu falo de deixar dinheiro na mesa, é porque o dinheiro mexe mais com vocês do que eu falar a transformação do ser humano. A gente quer a nossa transformação, né? É difícil a nossa, imagina do outro. Então, por isso eu tenho mania de falar do dinheiro, mas a gente sabe que quando a gente passa pela vida de alguém, a gente muda aquela vida. A gente muda a forma daquela pessoa olhar para a vida. Antes de você era uma coisa e depois de você foi outra. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, agora, às 8h45 da noite, estão pensando no que fazer da vida porque não aguentam mais viver no CLT? Quantas pessoas hoje, durante o dia, rolaram o dedo aqui no feed, talvez assim, já dando o último suspiro porque não aguentam mais a vida que elas estão vivendo? E que se você abrisse a sua boca, você poderia ser uma responsável para salvar a vida dessa mulher. Vocês têm noção disso? Não é sobre bolo, não é sobre curso, não é sobre confeitaria. É sobre um talento que Deus entregou na sua mão com uma responsabilidade de você não ficar com ele só para você, porque ele sabe que você não é egoísta. Agora, se você não sabe como você faz isso, porra, mano, investe numa pessoa que vai te ajudar para você fazer. Fiquei puta da vida, real.
porque o presencial é meu foco, e o online às vezes é a melhor alternativa para o outro. E aí você pode ter um formato híbrido também, né, Ju? Você pode ter um formato híbrido. Mas você vai fazer muito mais dinheiro com o formato online do que o formato presencial. Volta para a mentoria. Mas falando sério, tá? Eu quero muito, de verdade. Eu tenho certeza que toda a minha jornada na confeitaria, ela não tem a ver com a Luciana fazer bolo, a Luciana ensinar bolo. Eu acho que o Senhor me preparou justamente para esse momento que eu estou agora. E que um dia vocês estarão. E que um dia vocês vão pegar as alunas que vocês deram aula e vão estar ensinando elas a serem professoras. Porque assim, eu fico pensando, as pessoas falam assim, mas tem muita professora de confeitaria no mercado. Aí esses dias eu fiz um áudio lá dentro da escola e falei, pois é, e qual o problema de ter muita professora de confeitaria no mercado? Todos os dias deve ter umas 50, 60 pessoas em uma única faculdade no estado estudando para ser professora da escola, estudando letra e estudando pedagogia. E nem por isso as pessoas estão falando da concorrência de ter professores. Uma única escola deve ter, sei lá, uns 50 professores, uns 5 professores de português. Quantos professores de matemática tem numa única escola? Então, por que você não abre a sua boca e ensina as pessoas que estão perto de você e que estão querendo aprender com você? Não sabe como fazer? Procura ajuda. Mas você já quebrou muita barreira, Ju. Você nem aparecia nos stories, agora já tá lá, ó, toda, fazendo stories direto. Tem muitas professoras, tem muitas alunas, e como eu falei agora, Elide, tem muita gente nesse exato momento pensando o que fazer da vida. E às vezes um post seu aparece na rede social dela e muda completamente o destino que um dia ela achou que ia fazer e ela resolve fazer outra coisa. Gente, é muita gente no mercado. Nossa, essa noite eu estou levando uma surra. Eita Deus! Quero bolo. Fala para mim quantos anos de confeitaria que você tem e por que você não está ensinando? Já que você está tomando uma surra, é porque você não está ensinando. Por que você não está ensinando? Alguém quer entrar na live comigo para a gente bater um papo? E já quebrar uma barreira de live aí? Bora? 4 anos. Maravilha. Eu comecei a dar aula com 2 anos. Estava indo para o meu 3º ano, eu comecei a dar aula. Tem pessoas no seu perfil hoje que perguntam para você se você ensina? Tem pessoas no seu perfil hoje que te perguntam se você ensina? Qual? Muita gente. Bora conversar no direct, né, amiga? Bora conversar no direct. Eu quero chamar você lá no direct pra gente bater um papo lá, tá bom? Qual a sua dificuldade hoje de começar a ensinar? E não é ser travada, tá? Não quero, tipo, travada. Travada é uma palavra muito... É um bloqueio. Eu fui para o VCA em Vitória da Conquista. Quem é que quer entrar aqui ao vivo para a gente conversar, para trazer talvez uma solução para você começar amanhã mesmo a dar esse passo e romper com essa dificuldade? Quando eu vim de lá, muita gente me procurando para dar aula. Então, vamos começar a dar aula. Bora começar. Quer entrar na live? Berenice está por aí ainda? Berenice estava participando aqui desde o início. Uma coisa que eu percebo também, que vocês têm muita dificuldade, é na parte de produção de conteúdo, né? Aqui na rede social. Quer entrar na live, Berenice, pra gente conversar? Deixa eu ver seu Instagram.
Deixa eu entrar aqui. Já estamos quase acabando já, tá, gente? Deixa eu... Agora que eu tô vendo seu perfil aqui, eu acho que eu já te mandei mensagem. Mas a senhora me deixou no vácuo. É, nós já conversamos. Entra aí, eu tô te mandando mensagem aí para você entrar. Você faz parte do membro União. Muito bom. Cadê você? Manda um oi para mim aí ou solicita entrar na live para ver se aparece. Tá tentando. Tem uma opçãozinha aí de câmera, solicitar a participação na live. Não está conseguindo participar, apareceu aqui. Você não está conseguindo. Eu entrei no seu perfil uma vez, a gente já. É, mas. Ah, agora apareceu. Aê! Ai, botar o óculos aqui. Hello, baby! Boa noite! Boa! Tudo bom? Nós já conversamos. Eu lembro que a gente começou a conversar lá no direct. Verdade. Muito Ainda estou bom. um pouco tímida para live. Ah, não, então, boa que você já perde a timidez aqui mesmo. Eita, já arrumar aqui. Vamos lá, me fala aí o que você falou que você precisa de coragem. É isso? Coragem, foco, determinação, falta muita coisa, viu? Tá. E se tivesse uma pessoa que estivesse ali pegando no seu pé, mandando você andar, fazer o que precisa ser feito, isso aí já te motivaria, já te ajudaria a botar e fazer as coisas? Na verdade, infelizmente, na minha vida é assim, viu? Só vai tudo me empurrando, né? Tem que estar sempre alguém ali, mas vai melhorar, né? Tem que focar. Então, o que que você é, eu falo, é porque vai vir um monte de coisa na minha cabeça, chega até a gaguejar. Quando você pensa assim, ó, quando você olha para o que você faz hoje, quando Sim, você olha, você quer apoiar o celular em algum lugar? é isso. Eu tava procurando aqui e não achei. Peraí. Tá, Eu tenho um suportezinho, mas eu até corri para procurar. Deixa eu tentar aqui alguma coisa. tá. Não achei, não. Vou botar aqui. Dá para ver? Tá bom aí? Dá pra ver. Aí, que aí você fica mais confortável. Quando você tem quantos anos? Você falou de confeitaria? 10 anos, por aí. 10 anos. Quando você olha para essa trajetória sua de confeitaria, você é membro da União lá, né, da chefe, lá que eles fizeram Sim. também para vários professores, para ajudar vocês como professores e tudo mais. Então você dá aula só nos estandes, mas você não montou nenhuma turma sua, nenhum curso seu, é isso? Não, na verdade, na União ainda tô novinha, né? Não dei aula ainda pelo stand. Tá. Quando você olha para sua confeitaria, hoje, você já passou 10 anos. Daqui 5 anos, o que que você quer estar vivendo da confeitaria, Berenice? Eu quero estar ensinando, com certeza. Tá, Ensinando pessoas. daqui 5 anos você quer estar ensinando. Só que você quer estar ensinando dentro de que contexto? Porque você ensinando, você já está. Você dá aula em stand, então você já está ensinando. Eu falo de um curso completo de massa de bolo, até confeitar bolo, tudo direitinho. Tá. Hoje, com o que você faz da confeitaria, não precisa falar seu faturamento, não.
que você faz da confeitaria, o lugar que você está hoje, daqui 5 anos, qual é o faturamento que você quer ter, que você deseja ter? Que você vai falar bem assim, cara, agora eu tenho a minha liberdade, posso dar aula, posso fazer encomenda quando eu quiser, eu tenho liberdade de escolha. Se eu aceito encomenda, se eu monto aula, o que, que eu quero fazer, eu que vou responder. Não é a minha situação financeira que vai dizer o que, que eu tenho que fazer ou não. Qual é o número que você gostaria de falar assim, se eu estivesse recebendo todo mês isso aqui, isso já me ajudaria a ter essa liberdade? Rapaz, não tinha pensado nisso ainda, né? Mas eu acredito que 50 mil. Tá. Vamos supor 50 mil. Não é porque eu só gosto muito de rir, viu? Tá, 50 mil, eu acredito que daria para ficar tranquila. 50 mil mensal. Mensal. Tá. Hoje, aí eu vou ter que te perguntar, hoje você faz em torno de quanto com a encomenda? É porque hoje, na verdade, eu misturo um pouquinho as coisas. A finança tá bagunçada, né? Só Eu uma trabalho, média, tá? Não precisa fazer certinho, não. Só quero uma média, só por alto. vamos dizer que uma média de 10 mil. Tá, então nós temos 5 vezes aqui o valor para a gente conquistar. Verdade. Não é difícil. Para quem faz Não, 10, faz 50. verdade. Se você tiver 5 alunos por mês, cada um pagando R$ 1.000 em uma formação, por exemplo, com você, você já tem ali quanto? 5 mil. Se você multiplicar Verdade. isso por 10 turmas, você já faz 50. Eu estou falando Exatamente. por alto, sem olhar o trabalho todo que você vai ter que construir para poder ter isso. Só que para daqui 5 anos você ter esse faturamento de 50 mil, você precisa começar a construir essa base agora. Verdade. E não daqui 5 anos. Então você começa, agora eu faço 10, ok. Então o ano que vem eu quero estar fazendo pelo menos 20. O que eu preciso fazer todos os meses? Produzir conteúdo, postar na internet, chamar as pessoas, estar junto com elas, atender, dar aula. A pessoa quer aprender com você? Manda mensagem, ó, para aprender comigo, 2 dias de curso, R$ 1.200. Nossa, isso tudo? Não quer, tem outra pessoa, faz com outra. É verdade. Eu acredito que a gente tem que acreditar no nosso potencial, né? É como São, assim? são Eu, 10 anos de história. por exemplo, né? Uma área que não é o bolo, que minha área é muito confeitaria, mas também, como eu falei, muita área de salgados e outras coisas. Eu dei uma aula agora, convidada para dar uma aula de pizza, né? De salgados. E graças a Deus foi um sucesso total. E muitas pessoas já estão me procurando para dar outras aulas de pizzas e salgados, e até outros ateliês, tá? Então, eu acredito que daqui para frente pode melhorar muita coisa nessas outras áreas também, né? Da confeitaria também. E por que não dá? É relaxamento. Ah, você não está É como eu precisando de dinheiro. falei. Você não está Ó, precisando de dinheiro, não. Tá boa a vida para o senhor, tá ó, boa. Lu, é o seguinte. Um pouco de medo de tudo, né? Como é que eu vou me sair? Como é que eu vou produzir esse conteúdo? Essa é a questão, né? Para quem Mas nunca fez. aí, então, vamos lá. Como que eu vou? O que você perguntou? Não, foi eu? Você perguntou como eu vou. Como é que eu vou produzir os conteúdos? Como é que eu vou iniciar isso tudo? Inclusive, eu já estava conversando com algumas amigas que dão aula para procurar saber direitinho. Dentro da minha escola, dentro da formação para professores, você tem conteúdo para o ano inteiro para você postar, tanto nos stories quanto no feed. Então, Certo? o que postar é a parte que eu mais amo ensinar. Porque eu falo assim, tem uma mentorada minha que falou, a Carol falou, a minha primeira turma da mentoria eu tive 2 alunas e a segunda turma ela teve 13. 13 Maravilha. alunas. Uma das coisas que eu mais faço, e eu falo, tipo assim, eu falo sem medo de ser feliz, vocês falam assim, eu não sei como começar a dar aula. Aí eu vou e falo assim, faz isso, isso, isso e isso. Tá bom, eu fiz. E agora, como que eu vendo essa aula? É conteúdo, é produção de conteúdo, Verdade. é posicionamento na rede social.
é nos stories, é o que eu falo, é como eu atendo cada pessoa que chega no meu direct. E aí, esse passo a passo, essa parte da estratégia para você ter as suas alunas, a gente tem tudo pronto, mastigadinho para copiar e colar. Verdade. É isso, né? Vamos Então, bora pensar, começar, né? Melhorar. bora começar a fazer e não deixar dinheiro na mesa. Tá certo. É porque eu não vejo muitas coisas, eu não sou de olhar no Instagram. Foi uma coincidência agora, eu vi você lá em online e disse, eu vou entrar. Então, a gente não conversou no direct, conversou aqui ao vivo, ó. Tá vendo? Tá, mas Obrigada, hoje... você é um amor. Obrigada, viu? Não quero que você hoje durma com medo de falar assim, pega aquelas pessoas que mandaram mensagem para você lá no direct e pergunta para ela, o que que você precisa da minha ajuda hoje para poder para resolver? Qual é a sua dificuldade que você quer a minha ajuda para resolver? Aí ela vai te falar qual é a dificuldade que ela tem. Você vai e passa o seu valor. Ó, meu curso vai custar tanto, 2 dias. Topa? Topo. Então pronto, fecha com ela. Ótimo. É Eu difícil fiquei fazer isso? pensando assim, eu preciso montar uma turma grande na minha mente, na minha cabeça. Eu queria algo com 10 alunos. Não, não precisa. Começa com um aluno. Começa com uma pessoa e vai crescendo aos pouquinhos. Quem nasce grande é monstro. Verdade. Eu digo, tá todos assim, ó, vamos montar uma turma, depois eu falo com você. E até hoje Não. nada. É porque, exatamente, porque nem todo mundo vai estar disponível para fazer o curso na mesma data. E como você ainda não tem uma demanda no seu perfil para curso, então é muito difícil você montar uma turma. Você tem que ir atendendo à medida em que as pessoas vão chegando. A pessoa chegou, perguntou se você ensina, pergunta para ela, ensino. Qual a dificuldade que você tem que você precisa da minha ajuda? Porque ela está escolhendo você. Pronto. Ensina ela, Exatamente. agenda com ela, marca um horário, é aula VIP, é aula individual, cobra mais caro, porque é aula individual. E depois as pessoas vão vendo você dando aula, vão vendo as fotos no perfil, vão vendo a sua autoridade como professora, aí você pode ir juntando essas pessoas para fazer um grupo futuramente com 10 pessoas, com 5, com 8. Verdade. Inclusive, tem uma pessoa que mora aqui mesmo na minha cidade, ela está perguntando direto, e aí, que dia você vai dar aula, vai dar o curso? Aí eu disse, por que você não procura uma pessoa, né, que já está acostumada a dar o curso? Ela disse assim, eu quero o curso com você. Dinheiro na mesa, né? E Já sei. a minha pergunta para vocês lá no início da live foi qual? Por que a pessoa vai escolher você? Porque você tem a sua história, você tem o seu borogodó, você tem o seu DNA. Pode ter 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa que você faz. Se a pessoa procurou você, é porque ela quer aprender com você, ela não quer aprender com o outro. É, né? É verdade. Então, vamos melhorar, né? Então, tá bom. Então, fecha com ela e me chama lá no direct para me contar. Lu, fechei com a aluna. Tá bom, meu amor. Tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau. Oi, gente. É difícil, assim, você dar aula? Fala para mim. Oi, mãe. Boa noite. É difícil. Vocês pegaram alguma coisa assim? Consegui ensinar alguma? Gente, eu tô fazendo live sem filtro. Ai, que orgulho de mim. Tô fazendo live sem filtro. Passar um batom, né? Com a boca branca. Fala pra mim. Eu consegui ajudar de alguma forma? Eu consegui abrir um pouquinho a cabeça de alguém aí para dizer, cara, amanhã eu vou chamar aquela pessoa que me perguntou se eu ensinava e eu vou ensinar para ela. Eu consegui? Uma pessoa só, assim, que eu abri um pouquinho a mente, eu já vou ficar feliz.
Fala pra mim. Amanhã nós vamos ter a live às 8 horas da noite com o Se Liga Confeiteiro. Esse garoto lindo. Fala pra mim. Consegui? Quero bolo, Porto Seguro, Bahia. Consegui ajudar, então? Muito. Já vou procurar minha cliente que quer uma aula comigo. Boa, garota. Já estou muito feliz. Ai, que delícia! Muito bom. O que que você vai fazer com essa informação que você pegou aqui? A Quero Bolo falou que já vai procurar a cliente que quer aula e vai conversar com ela. Maravilha. Berenice, o que que você vai fazer amanhã com a informação que você pegou aqui? Quem mais vai se movimentar e dar um passo de fé de mandar uma mensagem para aquela pessoa que perguntou se você ensina? Fala para mim. Meu único objetivo, e eu vou falar mais uma vez, já falei isso nos stories, vou falar de novo. Meu único objetivo, de verdade, do fundo do meu coração, é fazer com que vocês olhem para a produção de vocês e comecem a desejar que todos esses anos de produção comecem a te trazer retorno financeiro disso. Porque vocês já serviram os seus clientes ao longo de 7, 8, 9, 10 anos. Eles foram bem servidos. Agora, nesse exato momento, tem pessoas querendo ser servidas por você com o seu conhecimento. Então, não enterra o seu talento. É lógico que eu não vou ser hipócrita, né? Se precisar da minha ajuda, eu tenho o curso, a minha formação de professores. Então, é só pegar e me chamar. E não é uma fortuna, tá? A formação de professores é o primeiro degrau para você entrar e ter acesso a tudo que você precisa para começar a ensinar sem medo de ser feliz. A Marta, inclusive, tá lá dentro, né, Marta? Eu já estou me movimentando para montar minha primeira aula de bolo de rolo, pois atualmente eu sou de bem casado, já estou pedindo para outras aulas. Muito bom, Marta. Isso aí. Vou tomar coragem e fazer o que eu sei de melhor, ajudar as pessoas. Boa, Berenice. Muito bom. Me chama lá também no direct para a gente conversar, tá? Se precisar de um help, precisar de um socorro, tô aqui. Amanhã a gente tem live com Se Liga Confeiteiro. Esse cara que é... Você quer entrar? Não, vamos deixar para amanhã, senão a gente vai trazer spoiler. E o meu objetivo que eu queria falar para vocês, de quando eu pensei no quadro, e a gente já está finalizando a live, eu estava na internet rolando o dedo e pensando assim, cara, como que eu vou chegar nessas confeiteiras que são especialistas, que já estão há tantos anos na produção, que já estão fazendo o que fazem há tanto tempo e não tem coragem de começar a ensinar. Às vezes não é só a coragem que falta, às vezes é de fato um direcionamento, às vezes é alguém falando para você, olha, faz assim, assim, assim. Como que eu vou fazer? Porque a minha voz é pouca. E aí apareceu um vídeo do Fabiano Tunai. E Fabiano Tunai tem, sei lá, 700 mil seguidores, eu acho. E aí eu falei assim, eu fui mandei uma mensagem para ele. Fabiano Tunai e o Se Liga Confeiteiro foram as duas pessoas que eu mandei mensagem no mesmo dia. E aí eu mandei pro Fabiano e falei assim, Fabiano, eu estou pensando em fazer uma live, um quadro. Não sei o que que é, mas tem a ver com professores de sucesso. Porque você começou a dar aula e eu comecei a dar aula e a gente não teve suporte assim de alguém que fosse dar confeitaria para ensinar a gente um caminho para ensinar. A gente fez com aquilo que a gente tinha, com o que dava, passou os perrengues e foi da forma que deu. E eu queria fazer uma live para mostrar isso, para trazer essa humanização desses caras que são foda pra caralho no que fazem, sabe? Que tem audiência, que tem muitos especialistas olhando para vocês e que querem ser como vocês. E aí ele falou assim, topo, bora fazer. Falei, é um sinal de Deus. E aí eu recebi como um sim, um sinal de Deus. Aí eu fui pro bonito do Se Liga Confeiteiro, que é
que eu conheci através da Renata há pouquíssimo tempo. E aí eu falei assim, esse aqui é o próximo. Deixa eu mandar mensagem para ele. Só que eu achei que ele não ia me responder, tá? Porque ele é muito famoso. E aí eu falei assim, é sério, gente. O Fabiano também é muito famoso, mas o Fabiano eu já conhecia pessoalmente. O Se Liga Confeiteiro, eu não conhecia assim pessoalmente, conheci rápido, né? Não foi um. Não foi. A gente não conversou muita coisa. Foi a Renata que nos apresentou, ele foi entregar para mim um presente lá na feira. E eu falei, eu vou mandar mensagem para ele também, não tem nada não. Vai que cola, vai que ele topa. E aí eu mandei também com a mesma mensagem. Falei, ó, não sei o que eu vou fazer, eu só senti no coração que eu quero fazer uma live com vocês, para entrevistar vocês, para entender como que vocês começaram como professor e para que as pessoas olhem para vocês e percebam que, assim como eles começaram e hoje tem milhões de seguidores, eu também posso começar. E ele me disse, Lu, claro que eu topo. Eu falei, yes, é isso, é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. É mais um sinal de Deus. Aí depois eu fui chamando um professor por professor. E eu comecei a ver que, cara, nós somos seres humanos, como qualquer outro. Não é o seu número de seguidores, não é o quanto você aparece na internet, o quanto você faz vídeos, o quanto você faz lives, o quanto você faz. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Você já venceu muitas barreiras na confeitaria ao longo dos anos que você está na confeitaria. Todos vocês que estão aqui me ouvindo, vocês já venceram muitas barreiras que tem pessoas nesse exato momento não fazem ideia de como fazer para passar por um perrengue, para não passar por um perrengue que você passou. Vocês têm noção de que uma mulher agora, nesse exato momento, está querendo entrar na confeitaria e você está com a boca fechada e dizendo para ela que você não ensina e a sua história pode mudar a vida dela? E aí foi por isso que eu falei, não, eu vou pulverizar o meu nome, eu vou fazer, ainda bem que a minha porta sempre está aberta, network é vida, a gente ter espaço para poder chegar no Instagram do outro e falar, ei fulano, tudo bem? Tô pensando em fazer isso, topa? Cara, isso para mim mostrou que nós estamos no caminho certo e eu quero mais professoras de confeitaria. Eu quero mais professores, mais confeiteiras especialistas contando as suas histórias. Essa primeira leva do quadro de professores de sucesso vai ser com os famosos, vai ser com os bambambam da internet. Mas eu vou ter, como eu sempre tive, quadro com professores que vão estar dando seus primeiros passos. Por exemplo, as minhas mentoradas vão participar de um quadro como esse. Por quê? Para mostrar para você que é possível começar. Você não precisa ter rios de seguidores, você não precisa ser reconhecida na confeitaria para você ensinar, você vai ser reconhecida na confeitaria depois que você começar a ensinar. Quando você se posiciona como professora, aí o jogo muda para você. Porque uma estrelinha nasce ali e você fala, ó, agora eu sou um título, agora eu sou professora, não mexe comigo não, hein? Então, se eu pudesse deixar um recado para você dormir com esse barulho, tem pessoas morrendo agora, porque você não abre a sua boca. Eu queria que você ficasse com esse barulho na sua cabeça até amanhã, às 8 horas da noite, quando a gente vai conversar com o Se Liga Confeiteiro. Tem uma pessoa, tem um sonho, tem alguém agora morrendo, nesse exato momento, porque você escolheu ficar com a sua boca fechada. Por medo, por falta de coragem, por falta de direcionamento, por falta de ambição, por falta de sonhar. Tem um sonho sendo apagado agora. Então, bora abrir a nossa boca? Bora fazer o que precisa ser feito? Bora mostrar para o mundo tudo que você viveu na confeitaria ao longo desses 5, 6, 7, 8 anos? Vamos? Vamos fazer o que precisa? Valeu essa live para vocês? Fala para mim. De 0 a 10, quanto que valeu? Qual a nota que vocês dão aí para essa live de hoje?
Gente, eu tava muito nervosa quando eu entrei na live, agora eu já tô bem, tá acabando. Eu fiquei muito tempo sem fazer live, gente. Que é isso, Brasil? Aí quando a gente volta, fica nervosa. Olha, você, dona Edileide, eu tô de olho em você, dona Edileide. Valeu. Ai, que bom. Amei. 10. Então, bora abrir a boca. Ah, não sei produzir conteúdo. A gente sabe, eu te ensino a produzir conteúdo. Ah, não sei fazer stories. Eu te ensino a fazer stories. Ah, não sei fazer live. Então, a gente tem um passo a passo para você fazer live. Ah, não sei como é que eu monto um curso. Então, eu tenho um passo a passo para você montar o curso. Ah, mas eu queria ir para o digital. É, a gente tem um passo a passo para você ir para o digital. Qual desculpa mais você vai dar? Ah, não tenho dinheiro. Eu vou te ajudar a fazer dinheiro para você fazer o que precisa ser feito. Ah, qual a desculpa que você vai dar? Traz um problema e eu trago uma solução para você. Vou deixar uma caixinha de pergunta e vou colocar lá. Traz um problema para mim que eu quero trazer essa solução para você. Bora? Beijo no coração de vocês. Vamos fazer um print? Deixa eu fazer um print. Me marca, faz um print, posta nos stories, me marca que eu vou repostar, eu vou compartilhar, tá bom? Deixa eu fazer um print aqui. Sem filtro? Gente, eu tô um arraso. Bora amanhã acordar, se colocar linda, maravilhosa, se arrumar belíssima. Ah, mas eu vou ficar em casa, não vou fazer nada então. É para você ficar em casa, se sentir bem em casa, belíssima, lindíssima. Por que você tem que ficar igual um mulambo dentro de casa? Não, minha senhora. Se arrume, se ponha linda, maravilhosa e vai para a vida, porque a vida tá te esperando, tá bom? E a vida vai te devolver o que você dá para ela. O que você está dando para a vida, ela vai te devolver a mesma coisa, tá? Beijo no seu coração. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai ter a nossa live com o Paulinho, do Se Liga Confeiteiro. E eu tenho certeza que vai ser uma live incrível, de muita risada, de muita história, que a história dele é incrível. Eu postei o vídeo, né, para vocês verem da história do Paulinho. E vai ser muito legal, tá? Espero vocês aqui amanhã às 8 horas. Então, nós vamos ter live terça, quarta e quinta. Na próxima semana, de novo, terça, quarta e quinta, tá? Vão ser aí umas 4 semanas direto de live, depois eu dou uma pausa e aí a gente volta novamente com as lives. Tá bom? Vai ter muita gente boa aqui. Beijo, fui!